Irmãos, nós estamos dentro daquela proposta, porque nós, no dia 22 de agosto, teremos a nossa eleição para presbíteros e diáconos. Hoje será o último sermão que eu falarei sobre diaconato. E no próximo domingo, eu estarei já de férias, estará o Racem pregando. Volto no dia 1º, Santa Ceia. Se o Zé Alberto puder fazer a liturgia no Santa Ceia, Zé. Volto no domingo. Vou pregar sobre presbiterato, até o dia da eleição. Então, e conclui todo o ensinamento para a igreja sobre presbiterato e sobre diaconato. Amém, irmãos? Daniel está voltando de férias dia 16. Aí eu saio de férias, vou pegar 15 dias. Irmãos, vamos ficar de pé. Primeiramente, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 6. Atos 6, do capítulo 6, de 1 a 7. Foi o primeiro sermão que eu preguei e houve um problema no áudio. E o sermão perdeu-se 15 minutos do sermão. E muitos irmãos que estavam em casa, quando ficou mudo, já desconectou, achando que não ia voltar mais. Então, eu peço perdão. Não vai ser o mesmo sermão. Eu vou focar numa perspectiva diferente. Mas vai ter muita coisa do sermão que foi pregado naquele dia em que teve problema no áudio. Então, eu peço que os irmãos que estão na transmissão lá, prestem bastante atenção aí, para que não possa perder o áudio na hora da palavra ou em momento nenhum do culto. Se Deus... assim eu peço no nome do Senhor Jesus. Vamos lá, irmão, Atos 6, de 1 a 7. Ô, Vitão, obrigado, meu irmão. Se puder arranjar um guardanapo para mim, eu agradeço. Está assim escrito, irmãos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque a viúva deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pode se assentar. Irmãos, o meu foco hoje é mostrar para a igreja a responsabilidade da igreja, o zelo e o cuidado da igreja em relação aos nossos diáconos. Hoje nós estamos com 3 diáconos ativos, Nós temos o Valmizão, que é o presidente da junta diaconal, e está com o mandato vencido, mas por causa da pandemia está exercendo. Vai ser candidato a uma reeleição no dia 22. Nós temos o Vitão, que está aí junto, pegado junto com ele, e o Valdizinho. São os 3 ativos. Os demais estão em disponibilidade. Todos os outros demais estão em disponibilidade. Por isso nós estaremos fazendo a eleição para 2 novos irmãos que tiveram no coração o desejo de ser diácono e aceitar, que foi o irmão Hernani e o irmão Fábio.
nós vamos apresentar à igreja todos os domingos, os presbíteros e os diáconos aqui na frente e orar por eles. Tá bom? Os candidatos, quer dizer. Irmãos, quando a gente fala da responsabilidade da igreja, eu lembro quando fazemos a impetração dos irmãos que foram eleitos, ou a investidura, né, a palavra certa, dos irmãos quando são eleitos, ou a ordenação daqueles que nunca foram diáconos. Porque, lembrando a igreja, o ofício do diaconato não se perde. Uma vez diácono, vai ser sempre diácono. Uma vez presbítero, vai ser sempre presbítero. O que perde, de fato, é o exercício do mandato na igreja, que são por 4 anos, né, Valmir? 4, 5? 5 anos. Quando esses irmãos ganham uma eleição e vêm aqui na frente, eles fazem juramentos. Olha o juramento que eles fazem na frente da igreja. Credes que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? E eles respondem o quê? Cremos. Recebeis e adotais a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado pelas Sagradas Escrituras? Sim, cremos. Sustentais e aprovais o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Acatais o ofício do diaconato desta igreja e prometeis desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim, prometemos. Prometeis procurar manter e promover, procurais manter e promover a paz, a unidade e a edificação e a pureza da igreja? Gente, presta atenção que o sermão vai girar em torno dessa promessa. O que eles vão prometer? Prometer, procurar manter o quê? A paz, a unidade e a edificação e a pureza da igreja. Vamos entender por que isso, tá, irmãos? O que eles falam? Prometemos. Aí depois vem a pergunta a quem? Vem a pergunta à igreja, a vocês. A pergunta aos membros da igreja. Vós, membros desta igreja, reconheceis esses nossos irmãos como diáconos? Vocês responderam, sim, reconhecemos. Prometeis, tributar-lhes toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito ao seu ofício? A igreja, sim, prometemos. Então, qual é a parte da igreja para com os diáconos? Dar honra, toda a honra, animação, animar os nossos diáconos sempre, zelar, amar, orar por eles e obedecer. Obedecer. Por quê? O papel do diácono é trazer a paz, trazer a unidade, promover a unidade e a edificação da igreja. Então, se um diácono pedir para você deixar o celular, pedir para você olhar a sua criança, ou ajudar você com a sua criança, né? Amém, que alegria, né? O diácono está fazendo com todo amor, me ajudando. Então, sempre, né? Honre o diácono, anime o diácono, porque não é fácil o serviço do diaconato, não é fácil. E seja obediente aos diáconos. Tá bom, irmãos? Por que eu estou falando isso? A gente sabe que o oficialato da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive vai ser uma das próximas aulas que eu e o Roberto vamos dar na Escola Dominical, nós estamos ensinando sobre a Constituição da Igreja. Esse livro aqui é a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu e o Roberto estamos dando aula sobre a Constituição todo domingo de manhã. E vamos entrar nessa parte, porque logo já está chegando aí. O que ela fala sobre os diáconos? Olha aqui. Vou voltar aqui onde estava aqui dos diáconos, irmãos. Marquei aqui, mas foi desmarcado. Meu Deus, está aqui, achei. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá.
Diáconos, funções. Diáconos, artigo 55, diáconos devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade e de vida. As funções do diácono cessam quando? Terminar o mandato ou ser reeleito. É só isso em relação... Tem mais coisa, irmãos, é porque desmarcou aqui o local que eu queria falar, mas é exatamente isso, a gente já leu no outro sermão sobre os diáconos também. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, Atos de 1 a 6, e quando a gente fala sobre oficialato de diácono ou presbítero, a Bíblia lá em Romanos 13 diz que nós temos que ser submissos às autoridades sobre nós constituídas. E na igreja presbiteriana, por ser um sistema conciliar de governo, não há um alto escalão. É o diácono, depois o presbítero, depois é o pastor. Não. Todos são iguais, têm autoridades, mas funções específicas. Não há assim, eu vou começar como diácono, depois eu vou ser presbítero, aí depois de eu ser presbítero, eu vou angariar a função de um pastor efetivo ou um pastor de tempo integral. Não é assim que funciona na igreja presbiteriana. Porque o pastor de tempo integral, ele precisa ser aceito pela igreja, enviado pela igreja, sabatinado no presbitério, ir para o seminário, deixar toda a sua função secular, dedicar exclusivamente aos estudos no seminário, em Goiânia, por 4 anos, fazer sua exegese, sua monografia, ser sabatinado no presbitério durante 4 dias, tudo que você aprendeu, examinada a sua monografia, examinada a sua exegese, ficar 1 ano licenciado para ser examinado pela igreja, voltar de novo no outro ano, passar mais 4 dias de sabatina por pastores e presbíteros, de tudo que você aprendeu e experiências da igreja, Zé? Para depois você ser ordenado, para você assumir um pastorado, talvez auxiliar, para pastorear auxiliar, talvez, por 4 anos, para depois assumir um pastorado efetivo. Então, é quase ali o processo da fumaça branca ali, quando vai mostrar o Papa, Só estou brincando, irmãos, mas é muito árduo, muito árduo, Então, há 2 tipos de presbíteros na igreja presbiteriana. Há o diaconato, há o presbítero docente, que sou eu, o Daniel e o Racem, e há o presbítero regente, que é o pastor, que são os presbíteros, que na verdade fazem parte do conselho. Então, só explicando para os irmãos entenderem. Irmãos, agora diretamente para o texto que eu quero trabalhar, vocês viram que quando eu li para vocês no manual do culto, no juramento solene, no voto solene dos diáconos, eu enfatizei que eles devem o quê? Promover a paz, a unidade e o quê? A paz, a unidade e a edificação da igreja. De onde que eles tiraram isso? Que texto bíblico que eles tiraram que os diáconos têm que promover a paz, a unidade e a edificação da igreja? Isso não deve ser papel dos presbíteros e dos pastores? Vamos ver o texto, irmãos? Vamos lá. Começa assim. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Primeiro, irmãos, o que a gente deve observar é o que Lucas enfatiza aqui com a questão que ele fala, ora naqueles dias. O que Lucas está querendo mostrar para nós aqui? O que Lucas está querendo deixar para mim e para você aqui, nessa partícula condicional? Ele está querendo que a gente perceba o que estava acontecendo naqueles dias. O que estava acontecendo naqueles dias? A gente sabe muito bem qual que é o contexto aqui. Primeiro,
120 pessoas orando, num lugar fechado, e vem o quê? O Espírito Santo. E todos começam a falar uma língua estrangeira. Não é uma língua estranha, tá? Língua não é estranha, a língua é estrangeira. Por quê? Porque cada um desses helenistas, que são judeus que nasceu em partes da Grécia, eles aprendiam, eles tinham uma língua materna. Era grego, era romano, era outras línguas. Não era o hebreu, não era o aramaico. E quando eles foram batizados no Espírito, os judeus, os discípulos judeus, um começava a orar em grego. Nunca tinha aprendido grego, começava a orar em grego. Outro começava a orar em romano, nunca tinha aprendido a língua romana. Outro começava a orar em outras línguas, que é de outras regiões ali. E aí, o que aconteceu? Nossa, não são esses judeus prosélitos, nascidos aqui em Israel, em Jerusalém? Como estamos ouvindo eles orar nas nossas línguas maternas? A ação do Espírito Santo, mostrando que agora a igreja e o quê? Espalhar pelo mundo. Aquilo que aconteceu em Babel, a mistificação, a diversificação das línguas, para que aqueles que estavam querendo ficar num só lugar em Babel, espalhasse, povoasse e obedecesse a lei de Deus, em espalhar e povoar a terra, agora Deus estava falando que ia trazer o seu povo e formar uma só igreja, onde todos ouviam o quê? A mesma língua. Qual que era a mesma língua? A língua do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que quando eu prego, irmãos, vocês estão ouvindo a mesma língua. A língua do Espírito Santo falando ao seu coração. Aquilo que Deus quer que você ouve. Aquilo que Deus quer que você obedeça. Por isso que quando essa palavra está aberta, há em mim temor e tremor. Porque eu hei de prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que eu falo nesse púlpito. Tudo que eu falo nesse púlpito. Por isso a minha responsabilidade é muito grande. Para que através da minha boca não saia nenhuma bobeira, nenhuma besteira, e nada do que não esteja escrito aqui. E logo após esse acontecimento do Espírito Santo descer sobre os 120, a gente sabe o que aconteceu? Pedro foi preso. Os anciões prenderam Pedro, os apóstolos foram presos, chicoteados, e foram presos. E também eles cantaram na cadeia, os grilhões se abriram, e quando Pedro saiu da cadeia, o seu primeiro discurso, a sua primeira pregação, quantas mil vidas se converteram? 3.000 pessoas se converteram com o primeiro sermão de Pedro. Vemos a ação do Espírito Santo na vida de Pedro, na vida da igreja que estava continuamente orando para que o Espírito Santo continuasse a sua ação regeneradora, salvística na vida dos seus irmãos. Depois, houve um documento externo ao documento da Bíblia, houve uma consulta a Gamaliel, que foi discipulador, mestre de Paulo. O que eles deveriam fazer com esses seguidores de Cristo? Com essa nova igreja? Flávio Joséfo, um grande historiador cristão do primeiro século, disse que a resposta de Gamaliel foi o seguinte: deixe esses seguidores de Cristo e essa igreja nascer. Se não for de Deus, ela vai acabar. Foi aonde os judeus cristãos conseguiram uma paz, logo no começo. Mas depois o que aconteceu, irmãos? A igreja crescendo, já tinha 5.000 pessoas a igreja, no segundo sermão de Pedro já tinha 5.000 pessoas, a igreja crescendo, houve uma comoção tão grande por parte do Espírito Santo na vida dos irmãos, que os irmãos começaram a vender propriedades e bens, e entregar aos pés dos apóstolos. De desprendimento, por generosidade, por ver que tinha irmãos
miseráveis na igreja que precisavam de ajuda. E o Espírito Santo compungiu o coração desses irmãos. E esses irmãos, eles eram admirados pelas suas atitudes de desprendimento. Eles eram louvados pelas suas atitudes de ser generosos e ajudar aqueles mais humildes e entregar ao pé dos apóstolos. Mas houve um casal que a intenção não era louvar a Deus, mas era ter o louvor para si mesmo. E Ananias e Safira vendeu um terreno e mentiu. Como se pudesse mentir para Deus, falando que estava entregando todo, retendo parte daquilo que tinha vendido. Querendo o quê? O louvor e a admiração dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, dos seus irmãos da igreja. Aí mora um grande perigo, irmãos. É quando nós exercemos um ministério, seja pastoral, seja presbiteral, seja diaconal, seja no louvor, seja na zeladoria, seja na transmissão, seja na projeção, seja na sonoplastia, seja em qualquer lugar da igreja. Quando nós exercemos um ministério que não é para a glória de Deus, é para o nosso envaidecimento, para sermos admirados. Aí nós estamos tendo a mesma atitude de Ananias e Safira. Porque queremos roubar a glória de quem? A glória de Deus. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, você deve fazer para a glória de quem? Para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. O sustento vai vir, irmãos. O reconhecimento vai vir como graça de Deus para a sua vida. Mas o seu propósito, o seu ideal, a sua primícia, deve ser para a glória de Deus. Porque se você fazer qualquer coisa para Deus, ou para a igreja de Deus, para a igreja local, esperando reconhecimento humano, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Como vemos muitas pessoas, muitos irmãos em outras denominações e igrejas, decepcionados com presbíteros, decepcionados com pastores, decepcionados com diáconos, com líder de louvor, com outros líderes e outros irmãos da igreja. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Irmãos, só para você ter uma noção, é perceptível que houve 3 ataques diabólicos contra a igreja. O primeiro ataque foi de fora para dentro. Foi quando o diabo incitou o coração dos judeus, enciumou o coração dos judeus, né, ali que eram prosélitos, que eram nascidos ali, contra os novos judeus convertidos. Por quê? Eles acharam que o cristianismo, né, os seguidores de Jesus, iam crescer, a igreja estava crescendo, né, e já estava 120 pessoas pregando e pessoas ouvindo, curou, né, ali um paralítico na porta do templo, que desde criança era paralítico, e isso era evidente. Tanto é, né, que um fariseu, ele reconheceu diante de que ninguém poderia fazer esse milagre se não fosse por meio de Deus. Se não fosse por meio de aprovação de Deus. Então, a primeira ação do diabo foi o quê? Jogar o quê? Ciúmes. Para que os irmãos judeus ficassem com ciúme dos irmãos que estavam se convertendo ao cristianismo, ao judeu cristão, ao judaísmo cristão, seguidores de Jesus. E foi onde prenderam os apóstolos e bateram nos apóstolos. Mas foi também uma ação frustrada de Satanás. A segunda ação satânica, diabólica, foi de que forma? Foi de dentro para fora. Foi inflando no coração daqueles irmãos que estavam dando lugar para o diabo. No caso, Ananias e Safira. Entrando o quê? No coração de Ananias e Safira com a mentira e a hipocrisia. Com a vaidade. Com mentira, hipocrisia e vaidade. Não precisamos mentir para Deus, irmãos. Deus sabe da sua renda. Deus sabe de quanto você ganha. Deus sabe da sua riqueza. Deus sabe da sua pobreza. Deus sabe se você não contribui aqui. E sabe o motivo por que você não contribui. Se você contribui regularmente, se você não contribui regularmente, se você contribui proporcionalmente ao seu ganho, se você não contribui.
O que Deus quer é uma sinceridade por parte do seu coração. Você não precisa mentir para você ou achar que está escondendo de Deus. Simplesmente seja transparente diante de Deus. Porque o que é seu é seu. O que Deus quer é aquilo que você vai dar com toda alegria, desprendimento e generosidade. E essa foi a segunda arma de Satanás para destruir a igreja primitiva. Mas Deus veio com um castigo fulminante sobre a vida de Ananias e Safira. Porque os dois morreram aos pés dos apóstolos. Eu não estou dizendo que vai acontecer com você não, irmãos. Misericórdia, eu só estou descrevendo o texto, tá, irmãos? Só estou descrevendo o texto. Mas houve, irmãos, agora, dentro do texto que nós lemos, o terceiro ataque de Satanás. Houve o terceiro ataque de Satanás. Qual foi o terceiro ataque de Satanás aqui? O diabo usou o quê? No terceiro ataque. Foi, irmãos, uma investida audaciosa de Satanás, tentando derrubar o crescimento da igreja. Olha, presta atenção, irmãos. Esse terceiro ataque de Satanás, ele vai tentar destruir o quê? Esse terceiro ataque de Satanás, ele vai tentar destruir o quê? A paz, a unidade e a edificação. Por quê que ele vai tentar destruir o tripé de uma igreja? Qual que é o tripé de uma igreja? Paz, unidade e edificação. Ele vai lá no tripé da igreja, vai tentar dar uma rasteira. E qual que é a arma que o diabo vai usar? Vamos ler de novo no texto? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Qual que é a arma que o diabo estava usando? De colocar um irmão contra o outro. De colocar um grupo contra outro. E a gente sempre vê isso, né? Porque, irmãos, se a gente olhar para a sociologia, para a psicologia, é impossível a gente deixar de ter afinidade, ou ter afinidade com pessoas que a gente tem uma certa empatia. Vai ter sempre grupos na igreja de pessoas que têm empatia, vai ter afinidade. Eu trabalhei com acampamento de jovens e adolescentes durante muitos anos, irmãos. É incrível quando você leva 200 adolescentes para o El Rancho e vê que meninos que nunca se viram, lá eles formam os seus grupos. Os iguais, eles se chamam, eles se atraem. Aí, gente uma vez fez um tema do Camupa que foi chamado de tribos. Por quê? Para a gente explicar exatamente isso. Porque aqueles meninos os meninos que gostavam de ser mais gótico, eles nunca se conheciam, mas lá no acampamento eles viravam irmãos. Tinha aqueles meninos que eram mais patricinha, mauricinho, que fala, né, na minha época, né, os playboyzinhos, eles se uniam, ficavam juntos. Aqueles que eram mais da classe mais pobre, eles se uniam, ficavam juntos. E formavam o grupo. E a gente percebia que os grupos iam se formando. Mas no último dia do acampamento, a gente quebrava isso. Sabe como é que era quebrado? Depois de 4 dias, irmãos, pregando, louvando, fazendo o animô, as brincadeiras noturnas, o rali, olha a importância disso tudo. Provocamos a unidade. E no último dia do acampamento, todos choravam, se abraçavam. Todos os grupos, todas as tribos. Quantas imagens eu tenho reservado no meu computador de último dia de acampamento do Acamupa, de todos chorando, se abraçando, ajoelhando aos pés de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso quando você vê a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, aonde vários grupos que se formam num acampamento, logo ali no começo, no final todos se abraçando e chorando. Que trabalho maravilhoso. Quantos jovens hoje, adultos que estão na igreja, não foram frutos desse momento da ação do Espírito Santo em um acampamento? Oh, meu Deus, que saudade que eu estou dessa pandemia acabar, Zé. Para a gente encher o acampamento aí com 200 jovens, 200 adolescentes.
Desculpa, irmãos. A gente sente falta da comunhão. A gente sente falta da igreja cheia. Mesmo sabendo que tem muitos irmãos online. Tem muitos irmãos online. Mas a gente sente falta, irmãos. A gente sente falta do mover do Espírito Santo. Onde a gente pode se abraçar, chorar uns com os outros. Chorar uns com os outros. E essa terceira ação de Satanás gerou uma reação do Espírito Santo. Essa terceira ação de Satanás, jogando murmuração, gerou uma reação da parte de Deus na igreja. Aquela arma do diabo para destruir a paz, aquela arma do diabo para destruir a unidade, a edificação da igreja. Agora Deus trouxe uma solução por meio dos apóstolos. Deus trouxe uma solução, irmãos. Dentro dessa realidade de um grupo tentando derrubar o outro, sobrou até para os apóstolos que eram pastores, que tinham que dedicar na pregação, que tinham que dedicar na oração. E a solução que Deus deu para aquela igreja, e a solução que Deus deu para aqueles pastores, foi a instituição dos diáconos. Daí a gente entende por que na liturgia da ordenação e na investidura dos diáconos, eles são promotores da paz, da unidade e da edificação da igreja. Os diáconos, armas de Deus contra essa arma de Satanás. Os diáconos são homens de Deus para lidar de frente no campo de batalha contra Satanás. Por isso que esses homens precisam ser honrados, respeitados e ter a intercessão da igreja, porque eles estão lá na frente. São os primeiros a levar tiro, a ser metralhado, a ser atacado pelo diabo. Porque eles são armas levantadas por Deus para enfrentar a última arma de Satanás contra a igreja. Irmãos, porque não é fácil ser diácono. Desculpa, irmãos. Porque o diácono, ele visita, ele vai na casa dos irmãos. E ele vai ouvir muita coisa. Ele vai ouvir dissabores contra pastor. Ele vai ouvir dissabores contra presbítero. Ele vai ouvir dissabores contra louvor, contra liturgo, contra irmãos, família contra família. Ele vai ouvir muita coisa. Mas ali ele está sendo um agente de Deus, usado por Deus com muita sabedoria, para não deixar que a unidade, a paz e a edificação da igreja seja maculada. E Deus vai usar esses homens ali, na linha de frente, quando Satanás estiver investindo contra a paz, a unidade e a edificação da igreja. Quando alguém for falar de um presbítero, ele vai falar, olha, esse presbítero é homem de Deus. Ele é homem de Deus, ele vai saber defender. Ele vai saber defender o pastor, o presbítero, os outros diáconos, ele vai saber defender os irmãos. Porque ele é promotor da paz, da unidade e da edificação. E foi exatamente isso que esses diáconos que foram instituídos aqui fizeram, irmãos. Foi exatamente isso. Porque Deus se aborrece com a maledicência. Deus se aborrece com a difamação. Deus se aborrece com a murmuração. Deus ele odeia a murmuração. Deus odeia a murmuração. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 6,16. Provérbios 6,16. Deixa eu abrir a minha aqui também. Provérbios 6,16.
Provérbios 6,16, eu vou ler aqui, irmão. Estou abrindo a minha Bíblia aqui. Hoje eu estou na tremedeira. Olha aqui que está escrito. 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Em outras traduções, o Senhor odeia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os... Qual que é a coisa 7ª que Deus odeia? Quem semeia contenda entre os irmãos. Quem semeia contenda entre os irmãos está deixando o diabo usar a sua boca, está deixando Satanás usar a sua boca. E essa 7ª coisa Deus odeia, está dando brecha para Satanás. Abrindo uma brecha para Satanás entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu falei no primeiro sermão do Paulo Anglada, professor do seminário lá de São Paulo e do Mackenzie, professor Paulo Anglada, ele fala bem claro para nós aqui, e Mateus Henry concorda com ele, sobre a ação de Deus por meio dos diáconos. A ação de Deus por meio dos diáconos em ser, de fato, a arma de Deus na igreja para combater aquilo que Deus odeia, viu, Valmir? Vocês são armas de Deus. Vocês estão enfrentando aquilo que Deus odeia na alma, ou que Deus aborrece na alma. Vão enfrentar muito, mas Deus, Ele capacita os seus escolhidos. Eu sei que Deus está levantando os diáconos da 4ª igreja. E Deus está te dando, como presidente dessa junta, essa responsabilidade. Deus abençoe, Romi. Deus abençoe Vitão. E Deus abençoe os diáconos que estão na ativa aí, nessa pandemia. Firme e forte, né? Valdizinho, Vitão e Valmizão. São armas de Deus para a promoção da paz, da edificação e unidade da igreja. Viu que vai muito mais do que trazer água para o pastor, vai muito mais do que ajudar com criança na igreja, vai muito mais do que ficar na porta, vai muito mais do que dar um boletim, que agora o boletim está sendo digital por causa da pandemia. Está vendo? Que privilégio. Que maravilha, que coisa gostosa, meu Deus. Vamos lá, vamos terminar, né, irmãos, senão passa o tempo aqui. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa perspectiva bíblica dos diáconos, nós entendemos o quanto nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Porque eles são anjos de Deus aqui na igreja, são anjos de Deus na sua casa. Para os presbíteros e futuros presbíteros, não precisam ficar enciumados, irmãos. Eu vou falar bem de vocês também. Depois que eu falar mal 2 domingos, do terceiro eu vou passar a mão. Desculpa. Então, irmãos, se você tem alguma coisa contra alguém na igreja, contra um presbítero, contra um diácono, contra um pastor, se você tem alguma coisa contra alguém, o melhor que você faça é ser obediente à palavra de Deus. Vai lá para Mateus 18. Mateus 18 fala que o quê? Quando você tem alguma coisa contra alguém, procura essa pessoa. Se você tem alguma coisa contra o Robertinho, fala, depois do culto, fala, Roberto, eu preciso conversar com você. Eu posso ir na sua casa? Vamos conversar. E você conversa com ele, olha, você me magoou, você falou isso, eu acho que foi uma indireta para mim.
eu não gostei. Ele vai te explicar, eu tenho certeza que o Robertinho vai te explicar. A mesma coisa com o Zé Alberto. Se você tem alguma coisa, algum dissabor com qualquer presbítero, seja Zé Alberto, Marcos Coelho, Astolfo, você procura o irmão. Eu tenho certeza que você mandar uma mensagem para o Zé Alberto, ele vai te responder. Ele vai te atender, vai pedir para você ir lá na empresa dele. Vai te dar um cafezinho lá, né, Zé? Uma aguinha. E ele vai te ouvir. Eu tenho certeza que vocês vão se abraçar e orar junto no final. Eu não falo que é errado você trazer demandas para os diáconos. Não. Deus mostra aqui na Bíblia que eles vão ouvir as suas demandas. Vão ouvir, vai trazer para a igreja, vai trazer para o pastor. Mas você pode procurar as pessoas nas quais você tem uma certa mágoa. Não cultive mágoa no seu coração, isso faz mal demais para você. Não cultive ressentimento no seu coração, isso faz mal demais para você. Você está deixando de viver em paz, você está deixando de viver em unidade, e você está deixando de crescer na graça de Deus, porque você está guardando mágoa, ressentimento, coisas ruins no seu coração. A melhor coisa que você faz é orar a Deus: Deus, me ajuda. Eu preciso consertar isso na minha vida. Eu preciso consertar isso com aquela pessoa. Ninguém precisa ficar sabendo de nada, você pode ir lá, conversa com essa pessoa. E a Bíblia diz lá em Mateus 18, se essa pessoa te ouvir, ganhaste o irmão. Mas se ela não te ouvir, chama alguém da sua confiança e vai de novo. Se ela não te ouvir, traz para a igreja. Mas não é para você botar no grupo do WhatsApp da igreja, não. Espalhar, não. Você vem aqui, fala para mim, eu vou reunir o conselho e trago para o conselho o seu problema, a sua demanda com o irmão. Se o conselho da igreja não resolver, através de um documento de denúncia e tudo mais, com prova, se o conselho da igreja não resolver, se o irmão não se dissuadir do seu coração duro, aí a gente vai considerar esse irmão como fariseu e publicano. Ele vai ser o quê? Humilhado aqui na frente da igreja e chutado para fora da igreja? Não. Ele vai ser alvo do nosso amor e das nossas orações e do nosso evangelismo. Ele vai ser mais amado ainda. Vai ser mais amado ainda. É isso que é colocar brasas vivas na cabeça das pessoas, irmãos. É pagar o mal com o bem. Mude sua conduta, paga o mal que você recebe com o bem. Não paga apenas o bem com o bem, isso é muito fácil. Então, meus irmãos, eu falei aqui do pastor Paulo Anglada, quando ele diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E a prova do amor esfriando é a murmuração, a maledicência. Quando nós preferimos falar mal do outro sem procurar o outro, sem procurar a edificação, a unidade e a paz. E Mateus Henry também concorda com ele. E ele diz que isso é um sentimento perverso que atinge a todas as pessoas que dão lugar para Satanás. Como os gregos. A gente está falando de quem aqui, irmãos? A gente está falando dos irmãos da quarta igreja? A gente está falando de quem aqui no texto, irmãos? Esqueceram? Vamos voltar para lá de novo. Porque na quarta igreja não existe isso, irmãos, graças a Deus. Só que na igreja primitiva que estava, tá? Nós estamos falando de quem aqui, irmãos? Estamos falando de quem? Dos helenistas e dos hebreus. Lá na primeira igreja, lá no antigamente. Nós já somos aqui da geração última e não tem esses problemas mais na igreja, graças a Deus. Nem os diáconos passam por isso, né? Graças a Deus. Então, irmãos, a gente chora, a gente ri. Mas vamos lá. Vamos terminar aqui, irmãos. Então, irmãos, os apóstolos aqui, eles eram os pastores. E quando os diáconos trabalham, o que sobra para o pastor?
deitar na rede e dormir. É? Quando o diácono trabalha, o que só o pastor? Tempo para ele o quê? Orar e dedicar na palavra. Porque, irmãos, Paulo Anglada, ele fala que quando os diáconos não trabalham, o pastor é sempre o diácono da vez. Pastor, eu preciso ir no hospital. Só pode ser meu motorista? Pastor, me empresta 7 mesas e 10 cadeiras. Pastor, eu posso pegar aquela panela na igreja? Pastor, eu posso usar o carro da igreja? E aí o pastor passa a ser o diácono. O que acontece com o pastor quando o pastor começa a exercer o cargo de diácono? Ele perde o tempo de oração e de preparação da palavra. E quando o pastor subir no púlpito, você acha que ele vai ter alguma coisa? Teve tempo suficiente para dedicar em oração e preparação da palavra, para trazer uma palavra para edificar o seu coração? Porque ele ficou envolvido com tantas causas locais da igreja, de assistência, que ele não teve tempo de preparar a palavra. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Por causa dos diáconos, você vai ouvir um belo sermão no domingo à noite. Quando os diáconos, eles trabalham, a palavra de Deus vai fluir, vai penetrar no seu coração. Parabéns, irmãos. Parabéns. Porque vocês são canais de bênção para que a palavra de Deus flua. Porque, de fato, vocês preservam o pastor de vocês das tribulações diárias, na assistência àqueles que precisam. Louva a Deus pela vida de vocês. Então, irmãos, eu dou glória a Deus porque quando nós falamos dos pastores, dos apóstolos, que eles falaram, olha, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. E vocês vão promover a paz, a edificação e a unidade na igreja. De que forma? De que forma que vocês vão promover a edificação, a paz e a unidade na igreja? Amando. E qual que é, de fato, o fruto do amor? O fruto do amor é o quê? É o serviço. Quem ama serve o outro. Quem não ama quer ser servido. Quem ama serve. Se coloca à disposição. Eu vou te ouvir, eu vou te ajudar. Se eu não tiver condição, nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Eu quero te ajudar no seu casamento. Nós vamos te ajudar na sua vida financeira. Talvez o que está faltando para você não é mais dinheiro, talvez é apenas um conhecimento sobre finanças. Vamos te ajudar a você conseguir um trabalho. E aí a gente vai resolvendo as causas locais, e até causas fora do local igreja. Quantas famílias são ajudadas, que não são famílias da igreja, que aparecem pedindo ajuda. Então, irmãos, o problema aqui também não era só financeiro, não era só murmuração, o problema aqui era financeiro também. Por quê? Os helenistas eram o quê da igreja? Os helenistas eram os pobres da igreja. E os judeus lá, os hebreus, eram o quê da igreja? Eles eram os ricos da igreja. Você sabe que riqueza é relativo, né, irmãos? É relativo. Você pega aí o pastor Camilo e bota do lado aí do qualquer cara que é o mais rico do mundo. Quem que é o rico e é o pobre? Não é relativo? Você pega um irmão aqui, né, que ganha um salário mínimo, um gari, e coloca do lado de um que está vivendo de assistência social, que não tem emprego. Quem que é rico, quem que é pobre? Riqueza é relativo, irmãos. Então aqui, os ricos estavam o quê? Segurando, retendo os seus benefícios e deixando os pobres de lado. E o que vem agora? Os diáconos. Vai fazer o quê? Esse balanço, esse controle. Ele vai trazer esse controle. Nossa, mas que responsabilidade, hein? O Valmir está até coçando a cabeça ali. Calma, Valmir. Isso é tão fácil, é tão gostoso, porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Não é esforço nenhum seu. Você vai ver o Espírito Santo, isso é um prazer. E já sei que é, porque isso faz parte da sua vida. Isso aí é uma vocação. E você ama o que faz, eu sei disso. Está no seu olho, no seu coração, que é tão grande. Então, irmãos, o problema aqui também é financeiro.
Os pobres helenistas estavam murmurando contra os hebreus ricos, que só pensavam neles. O problema aqui não é só não dar ou dizimar 10%. O problema aqui é o problema de coração. O problema aqui é o problema lá na alma, no profundo. Não estamos falando aqui para ímpios, irmãos, porque ímpio não dizima. Quem é ímpio não dizima. Mas estamos falando aqui, irmãos, para salvos. Salvos. Que experimentaram a graça de Deus. Que gozaram da graça de Deus. E receberam da generosidade de Deus 100%. E entendem que 10% que contribui na casa de Deus é pouco. Mas são fiéis. Porque foram salvos 100%. A graça não foi parcial, a graça foi total na vida desses irmãos. Então, irmãos, esses irmãos estavam pensando em represar a fé. Eles precisavam repensar a sua fé. E neste problema, irmãos, todos os diáconos entram em campo. Porque o diácono ele vai enfrentar tanto o ímpio quanto o crente. Tanto o ímpio como o salvo. Infelizmente, eles vão ter que promover, novamente, diante dessa situação de dizimar e não dizimar. Se dizimo, se não dizimo. Se é 10%, se não é 10%. Eles vão ter que enfrentar novamente, sendo arma de Deus, para promover o quê? A paz, a unidade e a edificação da igreja. O que é bíblico? É contribuir com regularidade, proporcionalidade e generosidade, tendo alegria no coração, porque você é salvo, sabendo que o pouco que você contribui gera em você uma grande alegria, porque mostra para Deus que o seu coração não está preso nas suas finanças, mas que o seu coração está preso na gratidão que você tem a Deus, porque Ele te deu tudo, te deu o seu próprio filho, tudo o que Ele tinha. Que eu não teria coragem de dar a minha filha. Eu não faria o que Deus fez. Você faria o que Deus fez? Eu não faria. Está vendo tanto que a gente é miserável? A gente talvez teria capacidade de tirar o filho de outro do que eu dar ao nosso próprio filho. Principalmente quando o filho de outro é namorado da filha da gente. Eu estou falando isso, falando isso aqui, nas situações pessoais. Que ele não esteja escutando, viu, Zé? Então, é misericórdia, irmãos. Misericórdia. E a gente quer o melhor para o filho da gente. Não é, Ângela? Você não quer o melhor para os seus filhos? A gente quer o melhor para os filhos da gente. A gente não quer ver o nosso filho ser castigado, humilhado, cuspido e pregado numa cruz, ferido do lado, pedindo socorro para mim, para você. Pai, me ajuda, se for possível, passa de mim esse cálice. Você ia derrubar aquela cruz, enfrentar os romanos e tirar seu filho da cruz. Por que Deus permitiu Jesus morrer daquele jeito? Por que Deus permitiu Jesus morrer daquele jeito na cruz? Por quê? Porque Jesus não era filho único. Deus tinha muito mais filhos que precisavam ser salvos por meio da morte de Jesus. E o amor de Deus foi distribuído entre todos os filhos. Deus não tinha filho predileto. Talvez na sua casa, na sua família, você pode achar que seu irmão é predileto. Ou que alguém na sua casa é predileto. Para Deus são todos iguais. O amor de Deus foi tão grande por você, que Ele entregou seu filho primogênito, seu primeiro filho, Jesus, para te resgatar na cruz. Para te resgatar na cruz. Então, irmãos, esse, de fato, é o poder espiritual dos diáconos, que precisa ser suprido pela intercessão sua, pela sua honra, pelo seu respeito e pela sua animação na vida desses homens. Temos 3 diáconos ativos: Vitão, Valmir
e Valdizinho. Orem por eles. Animem esses homens. Fortaleça esses homens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a responsabilidade deles é muito grande. É muito grande. Vamos orar, irmãos? Chama o louvor aqui na frente. Vamos orar. Vamos orar pelos nossos diáconos, né? Vamos orar pelo Valmizão, pelo Valdizinho e pelo Vitão. O Vitão está lá fora, cuidando da segurança da igreja. O Valmir está aqui e o Valdizinho está de férias, tá, irmãos? Ora para o Valdizinho, está de férias. Vida dura, viu? Na beira de um rio, pescando. Então, vamos orar para que ele coma muito peixe. Não pode trazer, né? Eu até fui tentado pedir para ele trazer um peixe para mim, mas depois ele vai preso na estrada, a culpa é do pastor, né? Amém. A filha está dizendo que não vai não. Então você fala para ele trazer um peixe para mim, viu? Se ele for preso na estrada, a culpa vai ser sua. Qualquer coisa, chama o meu pai, tá vendo? Ó, que solta ele. Então já está resolvido. Ela vai pedir para o pai trazer um peixe, se ele for pego pela polícia, chama o outro que vai soltar o outro. Chama o Cleito. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos diáconos. Foram 2 sermões duros para eles. Eles foram ripados aqui nesses 2 sermões, mas hoje o Senhor fez um cafunézinho na cabeça deles. Que bênção, Deus. Que maravilha. Muito bom sentir amado pelo Senhor, pela sua palavra. Saber que nós somos alvo de tão grande amor. Te louvamos pela vida dos nossos diáconos, ó Deus, que entenderam a responsabilidade do ofício do diaconato. Ser promotores da paz, da unidade e da edificação da igreja. Tendo que enfrentar a arma mais poderosa de Satanás, que infelizmente é usado por meio de bocas de crentes. Meu Deus, tenha misericórdia. Fortalece os nossos irmãos. Continue, Pai, fortalecendo, usando os teus filhos nas visitas diárias, fortalecendo, dando fé, graça e sabedoria. Abençoe os nossos diáconos, Pai. Eu sei que eles são amados pelo Senhor, são fortalecidos pelo Senhor. Cuida da casa deles, ó Deus. Cuida das esposas, cuida dos filhos, da esposa, ó, das esposas não, da esposa, Pai, misericórdia. Dos filhos. E cuida, Deus, da sua casa, da sua família, da provisão diária. Que eles sejam esses homens promotores do Senhor. Te louvo, Pai, pelos diáconos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.